Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal, ao nosso momento de comunhão com Deus, aonde temos a oportunidade de nos deleitarmos na sua bendita palavra, de nos nutrirmos do bendito alimento que encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje faremos a pregação expositiva do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. É no capítulo 13 que nós falaremos a respeito da segunda vinda de Cristo. Falaremos também a respeito dos eventos que ocorreram na destruição do Templo de Jerusalém no ano de 70 da década cristã. Esse é um capítulo de difícil interpretação, um capítulo desafiador, que mesmo os experientes teólogos encontram dificuldade em compreender com clareza e com exatidão o significado de cada passagem. Mas eu tenho certeza que você, depois que sair daqui, do término dessa aula, dessa exposição, você terá uma visão mais clara a respeito das coisas que esse capítulo quer dizer. Boa noite aos que estão chegando. Boa noite mais uma vez aqui aos que já estão conosco. Eu peço para que você curta esta live, compartilhe, deixe o seu amém nos comentários ou deixe um comentário com aquilo que você queira dizer. Essa interação que você faz conosco é de suma importância para que o algoritmo das redes sociais reconheçam a relevância dessa mensagem e entreguem também esta live para outras pessoas, para que outros também possam ser abençoados com esta palavra, que é o maná que cai dos céus, para que possamos assim dar continuidade e cumprimento à ordenança dada por Jesus Cristo de que devemos ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Portanto, colabore conosco, faça com que a obra de Cristo e com que esta obra missionária chegue a outras pessoas. Curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Boa noite aos que estão chegando. Antes de darmos início oficial à nossa mensagem e entrarmos especificamente no capítulo 13, nós faremos, a título de introdução, um breve resumo do que é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é um dos 3 evangelhos sinópticos. Juntamente com Lucas e com Mateus, ele compõe esse trio de evangelhos que tem essa denominação de sinópticos, justamente porque eles têm uma mesma perspectiva do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito pelo evangelista João Marcos e foi dirigido inicialmente para o público de Roma, capital do Império Romano, do império dominante naquela época, e trazia uma mensagem de salvação, mostrando a pessoa de Jesus como alguém que estava constantemente em ação. O Jesus é colocado constantemente agindo, fazendo milagres, expulsando demônios e pregando a palavra. É um evangelho que enaltece mais as ações do que os ensinos de Jesus, porque o público para o qual ele foi dirigido era um público que muito valorizava os feitos heróicos e belicosos do seu presente e do seu passado. Era um público que enaltecia o heroísmo dos heróis mitológicos greco-romanos e que também muito valorizava as conquistas bélico-militares dos seus generais e dos seus imperadores. Nesse sentido, a ação ela é preponderante e Jesus está constantemente em movimento. Nós vemos, todavia, um Jesus que ao mesmo tempo em que está agindo, servindo, ele é também posto como Senhor, como Rei, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Porque Jesus é apresentado como aquele que veio para servir, que está constantemente em ação, mas também é aquele que é Senhor. É Senhor porque prevaleceu sobre a morte. Jesus morre numa cruz, mas ressuscita 3 dias depois, mostrando que tem soberania sobre a morte, sobre o diabo e sobre o pecado, mostrando que tem poder para fazer aquilo que nenhum imperador e que nenhum general e nem nenhum herói mitológico do passado
ou do presente jamais foi capaz de fazer. Então Jesus, ele nos é colocado no momento de clímax deste evangelho, no momento da ressurreição de Cristo, como Senhor dos senhores, como o Rei dos reis, como aquele que está acima de qualquer general e de todo imperador. Boa noite aos que estão chegando, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, onde hoje faremos a pregação expositiva do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Dando início, então, à nossa mensagem, é importante que façamos uma contextualização do que estava acontecendo no momento em que se deu a narrativa deste capítulo 13. Jesus estava já nos últimos dias do seu ministério, na sua última semana de vida. Jesus estava dando as últimas instruções aos apóstolos, aos discípulos, acerca das coisas que eles iriam experimentar depois da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, e também acerca de coisas que viriam em um tempo futuro, em um futuro distante para eles, mas em um futuro muito próximo para nós. Portanto, Jesus vai falar de coisas que dizem respeito acerca da sua volta ou da sua segunda vinda, acerca do final dos tempos, e também falará de coisas que já aconteceram na época em que alguns dos discípulos e dos apóstolos ainda estavam vivos. Isso foi no ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém e da própria cidade de Jerusalém. Mas o foco principal desse capítulo é justamente na segunda vinda de Cristo. Então, o capítulo 13, ele se inicia com a seguinte narrativa: o sinal do fim dos tempos. Nós encontramos também essa narrativa em paralelo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos de 1 a 35, e em Lucas, no capítulo 21, versículos de 5 a 37. Aqui em Marcos, nós encontramos as seguintes palavras: quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, José, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir? Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles dias serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas
Por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Se, então, alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acredite, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avise-os de tudo antecipadamente. Mas, naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então essas são as palavras que nós encontramos na primeira perícope, ou na primeira passagem do capítulo 13, que tem como título o sinal do fim dos tempos. E nós vemos, logo no início dessa passagem, que Jesus ele estava saindo do templo quando um de seus discípulos se dirige a ele e diz: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Eles se admiram com a grandiosidade do templo. O templo que foi erigido por Herodes era maior do que o templo que foi construído por Salomão, que era o primeiro templo. Esse templo foi destruído em 586 por Nabucodonosor. Mais tarde foi reconstruído por Esdras e Zorobabel e voltou e teve novamente um momento de apogeu na figura de Herodes o Grande, que era um grande construtor, um homem com um senso de grandiosidade e que sabia que edificando um templo suntuoso, politicamente ele estaria muito agradando os judeus. Então Herodes fez um templo grandioso, um templo majestoso, com muito mármore, com muito ouro, com muitas riquezas e com muita imponência. Então os discípulos eles se impressionavam com isso que viam, porque o templo era visto como um símbolo da relação do povo judeu com a pessoa de Deus. Eles ainda estavam arraigados e atrelados a uma religião ligada a estruturas físicas, a instituições e não à própria pessoa de Deus. O judeu ele era muito religioso e muito voltado às próprias tradições. Eles valorizavam o templo nesta época mais do que valorizavam a própria pessoa de Deus. Por muitas vezes Deus permitiu que o seu templo fosse destruído porque ele havia se tornado um objeto de adoração, um objeto de idolatria. Uma idolatria como a que se tem, por exemplo, por alguma imagem, por alguma entidade representada por alguma forma física. Então foi nesse sentido que por duas vezes o templo havia sido destruído. Havia sido destruído, na verdade, na época de Nabucodonosor, que destruiu o templo edificado por Salomão. Ele foi reconstruído e, na verdade, Herodes estava agora fazendo uma ampliação. E eles maravilhavam-se com aquilo que viam, porque era uma construção de fato magnífica. Muito provavelmente o maior dos templos de adoração existente, dentre os existentes naquela época, e dentre todos aqueles que já haviam existido dentro da região da Terra Santa. O fato é que Jesus não se impressiona com nada disso. Jesus, ao contrário, ele volta para os seus discípulos e diz o seguinte: você está vendo todas estas grandes construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E isso, de fato, veio a acontecer no ano 70 da década cristã, cerca de 40 anos depois que Jesus predisse essas palavras. Essa destruição veio
antecedida por um cerco terrível feito pelo exército romano, na pessoa do general Vespasiano, que veio a se tornar imperador, e depois na figura do seu filho, o general Tito. Esse cerco empreendido contra Jerusalém fez com que, durante 3 anos, a cidade fosse sitiada, com que as pessoas ficassem privadas do abastecimento, da alimentação, da água, dos alimentos, com que alguns começassem até a praticar canibalismo. Houve um aumento desenfreado da violência dentro da cidade de Jerusalém, até que no ano 70, finalmente, as muralhas caíram, a cidade foi tomada e cerca de 500.000 judeus foram mortos. O historiador judeu Flávio Joséfo, autor do livro A História dos Judeus, ele relata que havia cerca de 1 milhão de pessoas nessa época em Jerusalém, porque era época da Páscoa. E o exército romano invadiu e não teve piedade, não poupando mulheres, idosos e nem crianças. Eles destruíram a cidade, destruíram o templo, como foi predito por Jesus, e não deixaram, de fato, pedra sobre pedra. O fogo havia se alastrado e parte do ouro que havia no templo começou a se derreter, e para que fosse recuperado, todas as pedras foram ali quebradas, as que eram necessárias serem removidas para que o ouro pudesse ser recuperado. Alguns têm a ousadia de dizer que essa profecia foi incluída nos evangelhos depois do seu cumprimento, tamanha a precisão com que ela se cumpriu, conforme as palavras dadas por Jesus. Mas o fato é que há achados arqueológicos e históricos relativamente recentes que mostram que há um texto em paralelo ao Evangelho de Marcos, datado de uma época que mostra que isso de fato não aconteceu. Se isso tivesse acontecido, se fosse de fato acrescentado ao texto, nós saberíamos que haveria uma narrativa a ser acrescentada em todos os evangelhos. Mas o fato é que as palavras de Jesus se cumpriram com uma exatidão que causou escândalo nos incrédulos, a ponto de imaginarem que tal profecia, que tal predição de Jesus teria sido acrescentada posteriormente. Logo na sequência, nós analisamos também e vemos que essa destruição do templo, esse juízo de Deus contra os judeus, é um símbolo do juízo que virá sobre toda a humanidade. Na sequência da narrativa nós vemos, depois que Jesus profere essas palavras de juízo contra o templo, que se cumpriram no ano 70, na pessoa do general Tito, onde não ficaria pedra sobre pedra e todas elas seriam derrubadas, Jesus se assenta no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, de frente para esse imponente monumento, junto com Pedro, Tiago, André e João. E esses perguntam a Jesus em particular o seguinte: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Já vamos ver. E na sequência eles completam: e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Então, nós vemos que são duas perguntas que eles realizam. Uma perguntando quando acontecerão essas coisas, e outra dizendo qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. Aqui, os estudiosos entendem que a primeira pergunta se refere ao que iria acontecer com relação ao templo. Exatamente isso que eu expliquei com relação à destruição que ocorreu no ano 70. E a segunda pergunta, e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se, já é uma pergunta que diz respeito acerca das coisas que viriam muito tempo depois e que estão para se cumprir agora no período futuro em que nós nos encontramos, apontando para a vinda de Jesus Cristo, ou
para a sua volta. Então, é uma pergunta que os estudiosos entendem que tem duas respostas. São duas perguntas em uma pergunta que apontam para duas realidades. Uma para um futuro próximo e a segunda para um futuro distante. Jesus responde primeiro a segunda pergunta, que diz respeito aos tempos da sua volta. E aí ele diz o seguinte: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Nós vemos que Jesus, quando diz a respeito dos tempos da sua volta, ele não nos informa uma data, ele não nos dá um dia, um mês e um ano. E há passagens em paralelo a essa nas Escrituras que mostram que nós não sabemos de fato quando exatamente ele virá. No entanto, ele mesmo nos deu alguns sinais que antecederiam a sua vinda. E aqui ele nos coloca acerca de guerras, de rumores de guerra, fala também a respeito de terremotos e de fomes. Essa mesma passagem em Lucas acrescenta também pestes ou pragas, dependendo da tradução. E nós vemos, analisando a história como um todo, que estes eventos sempre ocorreram. Guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, terremotos, fomes e, como eu disse no Evangelho de Lucas também, pestes. O fato é que, quando nós lemos esse trecho e trazemos para a realidade dos nossos dias atuais, nós conseguimos entender que estes eventos podem ser interpretados como fatos para os nossos dias. Porque nós vemos, de fato, que tudo o que acontece no mundo se torna parte da nossa realidade. Quando é que foi que nós tivemos, como temos hoje, a oportunidade de percebermos tudo o que acontece mundo afora? Uma guerra que está em andamento no Oriente Médio, uma guerra que está em andamento na Europa, tudo isso vem ao nosso conhecimento como se estivesse ao nosso lado. E nós somos impactados pelas consequências políticas e econômicas desses conflitos bélico-militares, aonde nós estivermos, por conta da economia globalizada. Então, esse falar de guerras e de rumores de guerra nunca foi algo tão vivo como é hoje, porque toda guerra que acontece no mundo, de alguma forma, vem hoje, de fato, a nos impactar. Então, é uma realidade que hoje nós vivemos como nunca antes foi vivido. Tivemos a Primeira Guerra, tivemos a Segunda Guerra, que tiveram proporções quase mundiais, visto que em nenhum desses dois conflitos, que são intitulados como guerras mundiais, nós tivemos de fato um envolvimento de todos os países do mundo. Mas eu vou chamar a atenção para um outro fato. Nós vemos que, além das guerras, nós teríamos também terremotos e também fomes. Há algumas estatísticas que mostram que terremotos de magnitude acima de 6 na escala Richter têm se tornado mais frequentes nas últimas décadas. Há estatísticas também que mostram que a fome ela tem aumentado no mundo afora. E isso não se deve somente ao aumento do número de populações ou a uma melhora da notificação dos eventos. Muitos cientistas acreditam que, de fato, esses eventos têm se tornado mais frequentes e mais intensos. E quando nós vamos aqui para a última frase dessa passagem, que diz, essas coisas são o início das dores, ou seja, isso não é o indicativo do fim, mas do começo do fim. Isso nos remete à imagem de uma mulher em trabalho de parto, uma mulher que começa a ter dores cada vez mais intensas e cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas e cada vez mais frequentes, até que chega um momento
em que ela entra no período expulsivo e ocorre de fato o nascimento, ocorre de fato a consumação do parto. Então é essa a ideia que Jesus nos passa, um período de um aumento progressivo desses eventos, guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes. E Lucas também acrescenta pestes. Nós tivemos a pandemia do coronavírus, do Covid, que foi um evento como nunca antes houve desta natureza no mundo. Nem a gripe espanhola, nem a peste negra na Europa, nada disso se compara em termos epidemiológicos com o que se deu com a pandemia de Covid. Então, quando nós analisamos outras passagens das Escrituras que dizem acerca dos tempos do fim, nós vemos, na verdade, que o que acontece é que há um aumento progressivo, de fato, nesses eventos, há um aumento na intensidade dos mesmos, e isso faz com que os sinais que Cristo havia nos predito comecem a se tornar uma realidade. A indicação que nós vemos também nas Escrituras, em outras passagens que falam a respeito desses mesmos assuntos, apontam para um momento de consciência global de tudo isso que estaria acontecendo. Na sequência, nós encontramos o seguinte: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. Essa passagem, ela já não diz respeito aos tempos do fim, mas aquilo que os apóstolos passariam naquele momento em que eles estavam vivendo. E veja que este texto, ele tem uma série de previsões que Jesus iria fazer a respeito dos tempos do fim, ou seja, em um futuro distante, e acerca de um futuro mais próximo em que alguns dos apóstolos iriam viver. E nós percebemos que eles seriam entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Nós, hoje, na realidade em que vivemos, não há nenhuma possibilidade de nós sermos levados para sermos açoitados nas sinagogas. Isso era uma mensagem para os discípulos e para os apóstolos estarem atentos na época em que eles viviam. E como de fato a gente pode observar no livro de Atos dos Apóstolos, onde muitos foram levados e muitos foram ali açoitados como punição por conta da fé que eles tanto apregoavam na pessoa de Jesus Cristo. E ele explica também, Jesus, o porquê que viriam esses açoites. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. Era este o motivo, a fé e a mensagem que eles traziam acerca da pessoa de Cristo. Isso faria com que o ódio fosse voltado contra eles, com que a repressão, com que a perseguição se tornasse algo concreto, e eles deveriam ali estar preparados para o que eles iriam logo mais encontrar. E nós vemos também que a perseguição é algo que faz parte da vida do cristão, não só na época em que os apóstolos viveram, mas também nos dias em que nós estamos. Nós vamos falar sobre esse assunto logo mais. A próxima frase que nós encontramos, Jesus diz o seguinte: e é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Veja que aqui ele intercala já uma previsão acerca dos tempos futuros, dos tempos que se encaixam perfeitamente nos dias em que nós estamos, onde o evangelho ele pode ser pregado a todas as nações, porque nós temos meios e ferramentas para tais, visto que hoje conseguimos alcançar todos os países por meio da internet. É claro que há nações onde há uma restrição do conteúdo que é veiculado
pelas redes sociais e pela própria internet como um todo. Países de cultura e de política fechada, como a Coreia do Norte, por exemplo, como a própria China. Mas o fato é que hoje há a possibilidade do Evangelho ser levado a todo mundo, seja no ambiente virtual, seja por meio de missionários enviados pela igreja. Na sequência, Jesus diz: sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. E aí ele diz: o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa passagem, ela tem também uma particularidade de ter um duplo cumprimento. Ela é plenamente factível de ser entendida para os discípulos na época em que eles viviam e também para nós nos nossos dias, visto que Jesus diz acerca de uma perseguição que ocorreria de uma forma institucional, oficial, formal, por governos, e também sobre uma perseguição mais particular e específica que ocorreria até mesmo dentro da própria família, aonde o irmão trairá o próprio irmão, entregando à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é uma perseguição que nós vemos ocorrer quando um indivíduo ele se converte ao cristianismo, quando ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador e está inserido em um ambiente familiar, em um ambiente cultural aonde Cristo não é o Senhor, aonde as pessoas não são convertidas e aonde esse indivíduo passa a ser um incômodo para o convívio com eles. Este pode ser denunciado, entregue às autoridades pelo próprio irmão, pelo próprio pai, ou um pai que se converte ser entregue pelos seus filhos. O fato é que a pessoa de Jesus Cristo, ela não traz paz, ela traz espada, como ele mesmo já falou em algumas ocasiões, porque ele iria com a sua presença e com o fato daqueles que o seguem, fazer com que o filho se voltasse contra o pai, a mãe, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra e uns contra os outros. Por quê? Porque os que não são de Cristo odeiam os que são de Cristo. Isso ele já havia dito em outras ocasiões e aqui volta a reforçar. O fato é que os cristãos sempre foram perseguidos ao longo da história. Foram perseguidos pelos judeus, foram perseguidos pelos romanos, foram perseguidos pelos islâmicos e ainda são, e foram perseguidos e ainda são também pelo comunismo. O comunismo, muito provavelmente, foi o regime que ao longo da história mais matou cristãos. São mortes que muitas vezes nos passam desapercebidos de mártires locais, visto que boa parte dessas mortes ligadas ao comunismo ocorreram na China e na Coreia do Norte. E são países que não têm uma transparência política que nos permite termos consciência e tomarmos conhecimento desses que morreram defendendo a fé em Cristo e não negando Cristo como Senhor e Salvador quando estavam diante dos fuzis e das baionetas. O fato é que a perseguição é algo que faz parte da vida do cristão e que se iniciou desde que Cristo veio e que só vai acabar quando ele voltar. Na sequência, Jesus dá continuidade ao seu discurso e diz: quando vocês virem o sacrilégio terrível, em outras traduções nós encontramos o abominável da desolação, no lugar aonde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para o monte. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Ele se referia ao tempo da sua vinda
ou algo que aconteceria em um futuro próximo do momento em que eles estavam. Jesus dizia a respeito de fatos que já aconteceram. Ele volta aqui a falar a respeito da destruição de Jerusalém e do templo. Como vocês veem, nesse discurso de Jesus, nesse sermão escatológico que ele faz aqui no capítulo 13, a partir de duas perguntas feitas pelos discípulos, ele vai entremeando respostas que estão fazendo referência à sua vinda e também ao tempo em que os discípulos iriam viver anos depois de receberem essas palavras. E há ainda alguns trechos em que as predições de Jesus, ou as previsões que ele faz, são aplicáveis tanto àquele tempo quanto ao tempo em que hoje nós estamos vivendo. Esta última, ele faz referência justamente à destruição da cidade de Jerusalém. E alguns elementos importantes de nós analisarmos e entendermos. E ele diz: quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou em algumas traduções nós encontramos o abominável da desolação, como está no livro do profeta Daniel, no lugar aonde não deve estar, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vamos entender. O abominável da desolação, ou o sacrilégio terrível, é uma referência a um personagem histórico que existiu antes da vinda de Jesus, e nós já vamos falar quem é, e também é uma referência a um personagem que iria chegar na destruição. E alguns ainda entendem que este sacrilégio terrível ou o abominável da desolação poderia ser uma referência ao anticristo que está por vir. Mas, dentro de uma perspectiva preterista, nós podemos ver o sacrilégio terrível, o abominável da desolação, como sendo a figura histórica de um conhecido governante grego, pertencente ao grupo dos Seleucidas, chamado Antíoco IV Epifânio. O que fez esse personagem? No ano de 168 a.C., quando a Terra Santa, a Palestina, Jerusalém, estava sob a dominação grega, antes dos romanos chegarem, um século antes disso, havia um grupo chamado dos Seleucidas que exercia domínio sobre Jerusalém naquela ocasião. E o governante era justamente Antíoco IV Epifânio. Esse homem, ele não respeitava os costumes e a religião judaica. Em certa ocasião, sabendo ele que o templo era considerado sagrado pelos judeus, ele fez com que fosse erigido um altar para o deus pagão, Deus com D minúsculo, Zeus, ou Júpiter, mais tarde na tradição romana, e fez com que um porco fosse sacrificado e ofertado a Zeus dentro do templo. Lembrando que o porco era considerado um animal impuro, um animal imundo, um animal do qual os judeus não deveriam nem criar e nem se alimentar. Então, como uma ofensa aos judeus, à religião judaica e à própria pessoa de Deus, do nosso Deus, ele fez com que fosse levantado um altar para Zeus, um altar para idolatria, e com que fosse sacrificado um porco, um animal proibido dentro das tradições judaicas, para o Deus com D minúsculo, Zeus. Isso fez com que houvesse uma grande revolta na época e com que surgisse a Guerra dos Macabeus, aonde um grupo de judeus se insurgiu contra a dominação grega e acabou conseguindo fazer uma resistência durante mais ou menos 100 anos, até que tiveram fim ao seu governo no ano de 63 a.C., logo quando houve a transição para o domínio romano. O fato é que este acontecimento havia sido predito por Daniel, pelo profeta Daniel, cerca de 300 anos antes dele acontecer e 500 anos antes de Jesus nascer. Então, este abominável da desolação é uma lembrança de algo terrível que aconteceu com os judeus
quando estavam sob o domínio grego e tiveram que ser submetidos a esta humilhação imposta por Antíoco IV Epifânio. Mas, indo um pouco além, dentro da realidade que Jesus estava e que falava para os seus discípulos, como ele falava em um tempo verbal futuro, quando vocês virem o sacrilégio terrível ou abominável da desolação no lugar onde não deve estar, aqui nós entendemos que ele já fala, ele faz primeiro uma evocação às palavras de Daniel para dar uma ideia da dimensão, da gravidade do que iria ocorrer. E aqui, nesse segundo tempo, quando ele fala do abominável da desolação, do sacrilégio terrível, ele se refere à pessoa do general Tito, que foi o responsável pela destruição de Jerusalém e do templo. Então, aqui há um duplo cumprimento nessa profecia de Jesus. É uma profecia que fala a respeito de algo que iria acontecer 40 anos depois, no ano 70, e que já aconteceu. É também uma referência à vinda do anticristo, e ele faz uma comparação com algo que já aconteceu, que foi de extrema gravidade e algo marcante para o povo judeu, que foi justamente a profanação do templo por Antíoco IV Epifânio, também conhecido como o Pequeno Chifre no livro de Daniel. E nesses tempos em que ocorreria a destruição do templo, Jesus enfatiza aquilo que deve ser feito. Ele dá, justamente por uma questão de zelo, indicativos do que aqueles que estivessem vivos nessa época deveriam fazer para se proteger, dizendo: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Todas essas recomendações eram justamente um indicativo do zelo que Jesus tinha para os seus, por aqueles a quem ele prezava, por aqueles a quem ele amava, e mostravam também a cautela que eles deveriam ter, a prontidão em que deveriam estar quando essas coisas começassem a acontecer. Eles deveriam deixar tudo para trás e fugir. Isso nos mostra que, mesmo que tenhamos fé, nós devemos também ter atitude, no sentido de nos proteger diante dos males que podem nos acometer, diante daquilo que está por vir. O próprio Jesus disse para eles fugirem para os montes, para que eles não voltassem para trás, para que não fossem buscar o manto. A vida deles era mais preciosa do que tudo isso daí. E Jesus acrescenta: como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. E por quê? Porque mulheres grávidas e mulheres amamentando nos dão justamente a dimensão da dificuldade que se tem para se fugir. Uma mulher grávida e uma mulher em amamentação, com certeza elas têm uma maior lentidão para poderem fugir dos percalços que vão encontrar. Então, Jesus justamente mostra uma preocupação especial com esses dois grupos, com as grávidas e com as que estiverem amamentando. E ele conclui ainda: orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Parece óbvio nós falarmos do inverno como algo dificultoso, algo que acrescenta uma dificuldade a alguma coisa que já está difícil, por conta do frio, claro. Mas não só por isso. Havia uma peculiaridade de ordem geográfica e hidrográfica na região de Jerusalém, na região da Judéia, no período do inverno. Os rios costumavam ficar na cheia no período do inverno. Então, os rios com maior volume de água também dificultariam, além do frio, a passagem do povo por certas regiões e a fuga da destruição de Jerusalém. E aí, logo na sequência, Jesus continua: porque aqueles dias, aqui ele já muda novamente o destino das suas palavras, das suas predições. Aqui ele já começa a falar acerca de acontecimentos futuros, acontecimentos que ocorrerão nos tempos da sua vinda ou da sua volta.
Porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Então nós vemos Jesus aqui colocando uma perspectiva futura do que está por vir e define esses dias como dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo e nem jamais haverá. Ou seja, é de uma tribulação como nunca haverá algo maior do que ocorrerá. Nesse sentido, nós, quando analisamos de uma maneira mais ampla os textos escatológicos, ou seja, que falam a respeito das últimas coisas que estão nas Escrituras, nós podemos enxergar o período da grande tribulação, o período dos últimos 3 anos e meio da tribulação de 7 anos. Isso faz com que nós enxerguemos em um período em que haverá um grande sofrimento, uma grande aflição, e também nós sabemos, por passagens em paralelo, que será um período de grande apostasia, de grande esfriamento da fé e de grande distanciamento de Deus. Será um período também em que a igreja será muito perseguida, em que os cristãos serão testados e serão ali forjados a mostrar a sua verdadeira fé. Além da perseguição, haverá muito derramamento de sangue. Muitos terão que sacrificar a vida dando testemunho em favor de Cristo. E Jesus ainda diz: se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, ou, em algumas outras traduções, ninguém se salvaria, ninguém resistiria. Mas, por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Então nós vemos que será um período de calamidade, será um período de aflição, será um período de sofrimento. E nós vemos que, apesar disso tudo, há pessoas que são do povo de Deus e que aqui estarão. Nós que somos igrejas, nós que somos eleitos, estaremos nessa tribulação. Diferente do que alguns acreditam, que os crentes, os eleitos, os cristãos, nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, alguns acreditam que seremos arrebatados, retirados daqui antes desta tribulação. Mas nós vemos que os eleitos estarão aqui e por causa deles, Deus abreviará esses dias. Ou seja, os eleitos estarão aqui. Nós que somos cristãos não seremos tirados. Há uma passagem em paralelo também, no Evangelho de João, capítulo 17, que diz, nas palavras de Jesus, onde Jesus pede ao Pai, pede a Deus Pai, para que não nos tire do mundo, mas que nos livre do maligno. Então nós vemos também que há uma forte evidência de que nós estaremos aqui. Isso não quer dizer que muitos de nós iremos de fato sofrer, seremos martirizados, seremos mortos, mas o fato é que a igreja estará por aqui. E nós vemos na sequência, se então aqui Jesus começa a fazer uma advertência com relação aos falsos profetas que hão de surgir. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Então Jesus já nos avisa que neste período que antecede a sua volta, além da tribulação, nós teremos também muitos falsos profetas, falsos cristos, que farão sinais e milagres que, se possível, enganariam até os eleitos, até os escolhidos. E nós vemos, de fato, que nunca houve tantas heresias sendo disseminadas. O evangelho tem sido distorcido, o evangelho tem sido açucarado e um falso evangelho tem tomado o lugar da sã doutrina. Vemos a figura de Deus sendo colocada
onde o Deus misericordioso e amoroso que nós conhecemos é trocada pela figura de um Deus permissivo, um Deus que é colocado e que é vendido como alguém que aceita o pecador em pecado, aonde o indivíduo não é confrontado a mudar de vida e abandonar o pecado, aonde o indivíduo, ao contrário, ele é estimulado a permanecer da forma pecaminosa como vive, a permanecer no mundanismo em que está inserido, com a justificativa de que Deus é Pai e aceita os seus filhos como eles são. De forma alguma. A Bíblia é muito clara. O próprio Cristo nos disse que nós devemos crer e nos arrepender para que possamos ser salvos. Não há como o indivíduo se salvar sem ele ter um novo nascimento. Portanto, tomem cuidado, porque hoje é pregado um evangelho açucarado que mostra uma falsa salvação, aonde a graça ela é vendida barata. Nós somos salvos pelo preço do sangue de Cristo que foi por nós derramado. E esse valioso sangue, que é o único que pode nos salvar, nós devemos dignificar, tendo uma vida de santidade que é condizente com a fé que nós temos naquele que morreu para nos salvar. Portanto, hoje nós também nos deparamos com muitos falsos cristos, com muitos falsos ungidos, com muitos falsos enviados e muitos falsos profetas. É também pregado um evangelho humanizado, aonde o homem é colocado no lugar de Deus, aonde o homem é estimulado a se colocar como alguém capacitado, como alguém experimentado, como alguém que tem poderes sobrenaturais, como se fosse um pequeno Deus, aonde você pode, você é capaz, você consegue, você faz, você decreta. Quem disse que isso acontece se não for da vontade de Deus? O homem tenta encontrar no próprio homem as saídas para as suas enfermidades, para os seus problemas, para as suas calamidades. Mas o fato é que tudo está no controle de Deus. A terra é o estrado dos seus pés. E aqueles que pensam de uma forma diferente, eles propagam para a frente um grande engano. Esses também serão duramente condenados. Fora os que dizem a respeito da teologia da prosperidade, aonde se prega um evangelho em que se faz uma barganha premeditada, aonde o indivíduo que está precisando de auxílio financeiro, ele busca a Deus, não por amor a Deus, não por uma verdadeira conversão, não por um espírito quebrantado, não por um coração contrito, não por um arrependimento sincero, mas como uma forma de aproximar interessadamente de Deus, de uma forma interesseira, achando que Deus vai lhe dar alguma recompensa por ter se aproximado. É uma teologia também que não tem respaldo bíblico, aonde muitos pregam que quanto mais você der, mais você vai receber. É como se você fizesse uma aposta com Deus, onde você testasse Deus, onde você oferta esperando receber em dobro, o triplo, o quádruplo, como se Deus fosse uma instituição financeira. Então, este evangelho falso que é pregado, ele também é um sinal claro do fim dos dias, do fim dos tempos, como anunciado por Cristo, que nos disse: avisei-os de tudo antecipadamente. Portanto, devemos tomar cuidado. Há muitas instituições, há muitas igrejas também que se apegam muito mais em fenômenos sobrenaturais, em fenômenos maravilhosos, em fenômenos inexplicáveis, do que em valorizar o verdadeiro evangelho. Os dons espirituais, eles são banalizados e são colocados numa condição de misticismo, de esoterismo, de sobrenatural. Isso chama a atenção das pessoas para os fatos e não para os propósitos. Isso faz com que os indivíduos acabem se maravilhando com aquilo que vem, mas acabam não se convertendo. O evangelho é deixado de lado
E os fenômenos, a emotividade, as luzes, tudo isso é colocado em um primeiro plano. E Jesus continua: mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Então nós vemos aqui Jesus dando um passo adiante, anunciando o que iria ocorrer ou o que irá ocorrer depois dessa grande tribulação. É um momento em que o sol se escurecerá, a lua não dará mais sua luz, as estrelas como que cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Quando nós vemos essas palavras, é claro que nós enxergamos também um certo simbolismo em cada uma delas. Quando alguém que não é crente, que não acredita no Evangelho e que quer atacar a racionalidade das Escrituras, vem e diz: como que uma estrela vai cair do céu e atingir a terra? É claro que nós devemos ter o bom senso de entender que essas palavras elas devem ser consideradas a partir da perspectiva do observador. As palavras são ditas de uma forma simbólica que darão a impressão de que quem está na terra observando os céus, que as estrelas estarão caindo. É claro que elas não vão cair literalmente. Pode ser que aconteça uma chuva de meteoros, ou que algum objeto celeste de fato venha, ou que muitos deles venham a atingir a terra. Mas o fato é que o céu estará como que sem um telhado. O sol estará apagado, a lua não estará mais brilhando, as estrelas terão caído, portanto desaparecido. E quando, em uma frase resumida, os poderes celestes forem abalados, quando toda a cortina dos céus estiver prestes a se abrir, então nós veremos o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. É assim que Jesus vai chegar, com o sol se apagando, com a lua deixando de dar brilho e com as estrelas dando a impressão de que estão caindo. Os poderes celestes, ou seja, haverá um transtorno, um conflito cósmico acontecendo, de dimensões inimagináveis. E aí, quando o próprio céu estiver sem telhado, quando as cortinas se abrirem, então Jesus chegará com poder e glória nas nuvens. Isso nos lembra daquilo que está no livro de Atos dos Apóstolos, onde dois anjos dizem aos discípulos que Cristo voltaria da mesma forma como ele foi, e ele havia ascendido uma nuvem. Então, é isso que nós vemos aqui. Jesus anunciando a sua volta e dando sinais de como ele voltará. E também nos dando os sinais que antecederão a sua vinda. Na sequência, nós encontramos também o seguinte: Jesus muda um pouco de assunto e diz: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, está às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa passagem também, alguns entendem que ela tem um duplo significado, que ela pode ser tanto entendida como dirigida para os tempos, para o período da destruição do templo, como pode estar dirigida também para o fim dos dias, agora nos nossos tempos. Dentro dessa perspectiva, nós vemos que Jesus ele usa a metáfora de uma figueira
que era uma árvore conhecida daquela região, inclusive usada para simbolizar a própria nação de Israel, e fala para os seus discípulos: quando vocês percebem que os ramos se renovam e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, vocês sabem analisar os sinais vistos na natureza que predizem a sucessão das estações. E aí, o que ele faz com isso? Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Ou seja, ele convida os seus discípulos a estarem atentos, tão atentos quanto eles estão nos sinais da natureza, ali evidenciados pelos ramos e pelas folhas que brotam numa figueira e que indicam a chegada do verão, para estarem atentos também aos sinais que estarão acontecendo no mundo, no céu, na terra, na natureza, para justamente saberem a respeito dos tempos da sua volta. Afinal, ele nos disse que haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes. Em Lucas nós encontramos também pestes ou pragas. Nós vemos que ele fala a respeito da tribulação como nunca houve, o sol parando de dar a sua luz, a lua deixando de emitir a sua, as estrelas como que caindo do firmamento, este grande conflito cósmico. Tudo isso são sinais que eles deveriam estar atentos, porque indicavam uma vinda iminente da pessoa de Cristo. Da mesma forma, ele havia dito também dos sinais a respeito da destruição de Jerusalém, apontando ali para o sacrilégio terrível, para o abominável da desolação, que era justamente para a pessoa de alguém que viria e que estaria no lugar onde não deve estar, que era uma referência justamente à pessoa do general Tito, filho do imperador Vespasiano. Então, Jesus, aqui nessa passagem, ele faz uma profecia que alguns entendem que tem um duplo cumprimento, sendo ela dirigida para os que estavam naquela época dos discípulos e que veriam o cumprimento dessa profecia 40 anos depois, como também aplicável à realidade em que nós estamos. Nós que muitos entendem, e eu também entendo, que somos a última geração, que Cristo virá na nossa geração. Isso não está nas Escrituras, eu também não estou marcando data. Não dei dia, não dei hora, não dei mês, não dei semana, não dei ano, tá? Mas o fato é que ele está às portas. E Jesus ainda diz aos seus discípulos: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui ele fala a respeito do cumprimento infalível das suas palavras e também fala a respeito da geração que testemunharia esse cumprimento. Nós podemos entender, dentro de uma visão de duplo cumprimento, de estar se referindo à destruição do templo e de estar se referindo à sua volta, à sua vinda, à sua segunda volta, tá? Como sendo a geração que seria que essas coisas, que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Que geração seria? Seria a geração dos discípulos e seria também uma geração de incrédulos para quem ele falava e para quem ele muito falou ao longo do seu ministério, geração de incrédulos que não o reconheceram como Messias e que ainda nós podemos visualizar essa geração nos dias de hoje. Claro que não as mesmas pessoas, mas os mesmos incrédulos do tempo de Jesus que não o reconheceram e o aceitaram como Senhor e Salvador, como Messias, e que permanecem aguardando pela vinda do Messias. Os próprios judeus, nesse sentido, podem ser entendidos como esta geração que não passará até que todas as coisas aconteçam. Aí é uma interpretação de alguns teólogos que veem a incredulidade como sendo um símbolo dessa geração que traz essa incredulidade dos tempos de Cristo até os nossos dias e que não aceitam ainda hoje
a pessoa de Cristo como Messias. Na sequência, nós encontramos uma outra passagem que diz o seguinte, tem o seguinte título: o dia e a hora são desconhecidos. Nós encontramos também essa passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 36 a 51. E diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Nós vemos nessa passagem que Jesus ali fala aos seus discípulos justamente a respeito do fato de ninguém saber o dia e a hora, nem os anjos do céu e nem o Filho do Homem, nem ele naqueles tempos sabia. Ainda que me perguntem, mas Jesus não era Deus? Jesus não é Deus? Sim, mas nós sabemos que ele, para se encarnar, ele teve que se esvaziar da sua glória. E ele, ali numa condição de submissão ao Pai, ele estava em uma condição onde ele de fato não sabia com exatidão o dia e a hora da sua volta. E ele fala isso com sinceridade e com honestidade. Mas o Pai sabe, e somente o Pai é que naquela ocasião sabia. O fato é que ele diz: fiquem atentos, vigiem. E isso tem um significado especial, porque não sabendo quando ele voltará, isso nos obriga a estarmos sempre preparados. E de que forma nós devemos nos preparar? Aqueles que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que já passaram por um novo nascimento, que já confessaram a Cristo os seus pecados e foram perdoados, e que ficaram justificados, limpos e imaculados, como se nunca tivessem pecados. Eles devem se lembrar, todos nós, que nós estamos constantemente caindo em pecado e deixamos de estar justificados. Quando deixamos de estar justificados, que é uma condição inegociável para se entrar no reino de Deus, nós precisamos novamente nos arrepender e pedir perdão para sermos perdoados e voltarmos a ficar justificados. Quando somos perdoados, ficamos justificados, é como se nos tornássemos novamente réu primários. E estar justificado é uma condição inegociável para se entrar no reino de Deus. Então, estar pronto é estar a todo momento procurando viver em santidade e sempre se examinando para saber se não está em pecado, sempre pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados, mostrando um arrependimento sincero e verdadeiro, para que possamos ser perdoados. E lembrando que não só devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, como também devemos perdoar os nossos irmãos para sermos por Deus perdoados. É importante que fique bem claro que para recebermos Cristo e estarmos dignos, estarmos aptos a sermos arrebatados e juntamente com Ele vivermos no reino de Deus por toda a eternidade, nós precisamos estar com as roupas lavadas, precisamos estar sem pecados. Todos pecam e precisam se arrepender para que Deus perdoe os nossos pecados. Assim ficamos justificados. Então é isso. Você precisa ter uma vida de santidade e toda vez que escorregar, toda vez que pecar, você deve se arrepender e pedir perdão para ser perdoado e voltar a ficar justificado. Na sequência, Jesus diz: vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à noite, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Então Jesus enfatiza novamente o fato de nós não sabermos quando ele voltará. Nós temos, por uma série de questões, um entendimento que o tempo da sua volta está muito próximo.
mas nós não sabemos o dia e a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos, nós não sabemos. O fato é que nós devemos estar preparados para isso. Porque quando ele vier, a porta da graça vai se fechar. Nesse momento, quem tinha algo para se arrepender, não vai poder se arrepender mais. Nós fizemos uma aula sobre o plano da salvação de Deus na semana passada. Essa aula está no meu Instagram, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre o plano da salvação de Deus para não fugir ao tema da aula, tá? Mas o fato é que aqui ele coloca que é como um homem que sai de viagem. No caso, nós podemos enxergar Deus ou a própria pessoa do Cristo quando ascendeu depois da sua ressurreição e se assentou à direita do Pai. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. E ele deixa claro que é uma ordem que é dada para que todos zelem por aquilo que é dele. E o que é dele? O reino de Deus, a palavra, o evangelho. É isso que nós estamos encarregados de zelar. Zelar por nós mesmos, por nossa santidade e zelar para que a ordem dada por Cristo antes da sua volta, antes da sua ascensão, seja cumprida. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que nós devemos estar vigilantes também em fazer. E não nos esquecermos desta ordenança que nos foi dada, que nós, como cristãos, temos a obrigação de fazer, temos a obrigação de cumprir. Nós não sabemos como ele voltará, quando ele voltará. Por isso, nós devemos estar preparados. Errou, reconheça o erro, se arrependa, peça perdão para que seja perdoado e fique justificado. E ele enfatiza para que tenhamos cuidado de não sermos pegos despreparados, dormindos, pegos de uma forma repentina quando ele chegar. Portanto, fique de olhos abertos, vigie, esteja pronto, porque Cristo, de fato, está para voltar. O que isso causa em você? Que tipo de sentimento você vem a manifestar? Você já parou para pensar, se Cristo voltasse hoje, que tipo de pecado você teria para confessar? Não deixe para depois, faça agora. Quem também você precisa perdoar? Porque se você não perdoa, você também não é por Deus perdoado e não fica justificado. E como que você pode ser salvo sem estar justificado? Estando em pecado, ou seja, não justificado, não se pode entrar no reino de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Deus é santo, 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 3 vezes santo. Nos tempos do Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos, aonde ficava a Arca da Aliança, aonde era o símbolo máximo da presença de Deus. E ele tinha que se purificar, ele tinha que fazer sacrifícios, ele tinha que fazer toda uma ritualística para se preparar para entrar uma vez por ano na presença de Deus. Nós iremos estar com Cristo por toda a eternidade. Por isso, o preparo que precisamos ter é muito maior. Precisamos ser vigilantes a todo momento. Precisamos estar cumprindo com a ordenança que Ele nos deu. E precisamos constantemente estarmos com Ele nos confessando, nos arrependendo para sermos perdoados. Eu espero que essa aula tenha lhes trazido um acréscimo substancial de conhecimento, tenha lhes dado a oportunidade de se aprofundar não só no conhecimento das Escrituras, mas também na essência do caráter de Deus e da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Este capítulo 13 do Evangelho de Marcos é um capítulo desafiador para a sua interpretação. Você pode, eventualmente, consultar outros estudos na internet. Há diversos autores respeitáveis que fizeram também essa exposição e pode haver algumas diferenças em algumas passagens em termos de interpretação. Aqui eu tenho a humildade de dizer que aquilo que nós aqui colocamos é o que a maioria dos teólogos assim enxergam.
mas é um capítulo de difícil interpretação e muito desafiador em termos de exegese e de hermenêutica. Por isso, algumas diferenças podem ocorrer e a interpretação exata nós só iremos de fato saber no dia que Cristo vier, nos tempos da sua glória. Mas eu agradeço a todos vocês, aos que estiveram aqui conosco durante esta exposição, nos mandando boas energias, orando por nós, fazendo com que a luz do Espírito Santo de Deus pudesse brilhar aqui nesta transmissão, para que essas palavras ganhassem um significado em vossos corações. Antes de encerrarmos em definitivo, eu quero lembrá-los do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Este livro eu lancei em dezembro de 2023 e foi o fruto de um trabalho desenvolvido ao longo de 5 anos e meio, desde o ano de 2018 até 2023. Esse livro, ele teve início da sua escrita próximo de quando eu tive o meu chamado, no dia 8 de janeiro de 2018, quando fui comissionado por Deus para o Ministério de Evangelização Global e para o desenvolvimento em paralelo e secundariamente de um Ministério de Cura. Para o Ministério de Cura, Deus me proveu diversas vivências no plano espiritual por meio de arrebatamento, aonde recebi a devida instrução e capacitação para o desenvolvimento do Ministério de Cura. E as informações que recebi, eu as compilei e organizei ao longo deste livro. Esse livro é um tratado teológico cristocêntrico, é também um tratado de medicina espiritual e um tratado de física quântica. Se você quiser saber um pouco mais como que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer, como que os bons sentimentos, as orações, as notas musicais e as cores podem nos ajudar a curar, adquira esse livro e faça uma leitura crítica, uma leitura atenciosa, que muita coisa vocês vão aprender. Tem uma pessoa pedindo oração. Edelcio Padre está pedindo para orar por ele. Quem? Edelcio Padre. Edelcio. Padre. Edelcio Padre. Obrigado pela confiança, pelo pedido de oração. Nós faremos sim, hoje ainda no período da noite, nós faremos a oração, tá? Deus com certeza vai fazer a sua visitação. Eu agradeço, por fim, a todos que estiverem aqui conosco. Agradeço a Deus pela iluminação que nos deu, nos capacitando para podermos fazer a interpretação devida de cada passagem. Agradeço também a Deus pela inspiração que nos deu para podermos transmitir aquilo que podemos entender de cada passagem que viemos a ler. Agradeço e peço para que nos dê mais oportunidade de aqui nos reunirmos para a glória do seu nome. É o que eu peço a Deus em nome de Jesus. Amém. E agradeço mais uma vez a cada um de vocês. Desejo que Deus faça com que o Espírito Santo vá até a mente e o coração de cada um de vocês, fazendo com que estas sementes encontrem um solo fértil para poderem germinar e frutificar, dando os frutos para 100, para 60 e para 30. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Segunda-feira que vem estaremos aqui nesse mesmo horário, às 19h30, fazendo exposição do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. E quem quiser também pode estar conosco na quinta-feira, onde farei uma live com o meu amigo Domênico Hispano e falaremos a respeito do perdão dentro da cosmovisão bíblica e cristã. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês.